A história do Êxodo é não só uma grande história, é uma revelação, é um registro de um grande feito de Deus no meio do seu povo, é parte da história do desenrolar do plano salvador de Deus para a humanidade, mas sim, o Êxodo é também uma história maravilhosa, extraordinária, e por conta disso ela não nos dá somente um clímax, não só um ápice, mas nós podemos numerar 4 pontos altos nessa história, 4 clímax, 4 ápices na história do Êxodo. E o primeiro deles, sem dúvida, é a saída do povo de Deus. Quando nós vimos ali no capítulo 12, na nossa série de exposição, é como Deus está revelando a sua glória, como Deus está buscando a glória para si, através da salvação do seu povo e da condenação. Isso mostra, isso aponta para exatamente o que é a obra de Cristo. Por isso que a cruz é o ponto alto, é o ápice da história de Cristo, porque na cruz a glória de Deus se revela na salvação dos eleitos e na condenação, na destruição do pecado, do mal, de Satanás, do inferno e o desviar da ira de Deus. A cruz é onde a glória de Deus se revela na salvação e na condenação e na destruição, na salvação do seu povo e na destruição do mal. Por isso, meus irmãos, este segundo ápice que nós vamos ver, este ponto alto, esse clímax da história do Êxodo, onde Deus dará este grande livramento ao seu povo, aponta, de fato, para mais este elemento da manifestação da glória de Deus. Deus vai ordenar o seu povo que confie nele e que marche, que mantenha a sua posição de fé e marche e caminhe e faça o que Deus está ordenando. Deus reforça o convite ao seu povo para que confie nele. Diante dessa adversidade, dessa perseguição que Deus coloca ao seu povo, ele convoca o seu povo a renovar sua fé, sua confiança. É o que a palavra de Deus sempre vai nos dizer, diante dos desafios, das dificuldades que Deus, pela sua providência, coloca sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor vai sempre nos dizer, confie. Alguém disse uma vez para mim que tem uma maior raiva quando está com raiva, quando está irado, e alguém diz assim, tenha paciência. E é o que Deus diz para você quando você está impaciente. Tenha paciência. Quando você está perturbado ou desesperançoso, o que é que a palavra de Deus lhe diz? Tenha esperança. Quando você está morrendo de medo, o que é que Deus diz para você? Não tenha medo, não tema. Deus está dizendo que não, ainda que seja fruto de sua pecaminosidade, não justifica o desespero, não se justifica estarmos desesperados, tomados pelo temor, quando temos consciência de quem é o nosso Deus, de que Ele está conosco. Por isso que nós vimos na exposição passada que Moisés disse ao povo, não temam, acalme-se, cale-se, espere, mas vocês virão a minha glória, eu me glorificarei, eu serei glorificado em Faraó, então eu vou livrar vocês. Então Deus já tinha dito como ia ser toda a situação, eu vou despertar Faraó, Faraó vai perseguir vocês, mas eu vou livrar vocês. Então Deus está dizendo aqui que eles não vão precisar lutar, eles não vão precisar fazer nada, eles só precisam manter a sua posição de fé, de confiança no Senhor, obedecer a sua palavra e fazer o que Deus manda. Então Deus diz, vão, acampem diante do mar, acampem diante da fortaleza dos egípcios e esperem em mim. Então, quando diante dessa situação Moisés ora, Deus está dizendo, agora Moisés, não é hora de orar pedindo socorro, porque vocês não estão em uma situação de risco real, que vocês não sabem o que vai acontecer. Vocês estão em uma situação toda sobre o meu controle e previamente anunciada. Sua vida vai ser assim, minha irmã, do início até o fim. A gente pensa assim, pronto, agora eu já sei tudo que vai acontecer, eu estou em paz. Quem disse? Eu acho que a gente fica ainda mais desesperado quando ficar perto daquele acontecimento. Vai acontecer, não vai acontecer assim, não vai. Meu Deus, que desespero, que agonia. Isso seria pior. Mas Deus está exatamente revelando para nos dar paz. Tudo aquilo que Deus revelou é para nos dar tranquilidade, confiando nele, na sua palavra. Então, quando Moisés ora, Deus está dizendo assim, Moisés, agora não é hora de orar, agora é hora de fazer o que eu mandei. Diga ao povo que vá para onde eu mandei ir, vá, se posicione diante do mar,
se posicione diante do mar. E ali você espere eu dizer o que eu vou fazer agora. Diga ao povo, Moisés, que marche, que vá. E você levante o seu bordão e toque sobre o mar e divida ele. Eu quero que o povo confie e faça. O fato de que essa relação entre a obediência à palavra de Deus e a oração é interessante. Porque devemos sempre orar. Como dizia Calvino, são os dois remos da vida espiritual. A oração e a ação, que é a obediência para com a palavra de Deus. Calvino diz que um só faz a gente ficar rodopiando no rio, no mar. Se a gente rema só com um remo, a gente fica rodando e não toma nenhum rumo e nenhum destino. Mas se a gente rema com a oração e a ação, como a célebre frase de Calvino, orare et labutare, oração e ação, e labor, e trabalho e obediência, as duas devem caminhar em harmonia. Eu posso praticar uma oração pecaminosa, eu posso praticar uma obediência pecaminosa, ou seja, uma ação que não reflete de fato uma obediência à palavra de Deus, ou uma deturpação do sentido desta palavra. Ou eu posso praticar uma oração que não expressa minha confiança, que não revela meu entendimento sobre os atributos de Deus, de que Ele é soberano, de que Ele é onisciente, de que Ele é onipresente, de que Ele é o Deus de toda providência, de que Ele é misericordioso, é bondoso. Então, por exemplo, quando eu oro pedindo orientação a Deus de uma coisa que eu já tenho uma clara e uma explícita orientação das Escrituras, essa é uma oração de pretexto, não é uma oração de temor, de obediência, de amor. Quando eu sei o que as Escrituras já dizem, quando eu já sei qual é a vontade de Deus para a minha vida naquele... Um dia uma jovem disse: pastor, eu estou querendo namorar com um rapaz que ele é incrédulo e estou orando, pedindo a Deus direção. Eu disse: não ore não, Deus deve estar com uma raiva de você tão grande. Ela disse: por quê, pastor? Se eu quero fazer a vontade de Deus. Quer não. Onde é que você viu nas Escrituras qualquer possibilidade de você namorar com o ímpio? De que Deus tenha ficado em silêncio nisso? De que Deus não tenha dito para você, não tenha deixado claro que Deus odeia, que Deus não aceita a comunhão entre as trevas e a luz, os filhos das trevas e os filhos da luz, o seu povo e os ímpios, de que não há esta comunhão, de que Deus não aprova esta comunhão? Onde é que você vê alguma possibilidade disso ficar em silêncio da parte de Deus? Aí disse: mas como o senhor entende a Bíblia? Eu disse: agora eu entendi você. Na realidade, sua oração é pretexto para fazer com que Deus aceite a sua rebeldia de fazer o que você quer. Então aquilo que é claro, aquilo que está claro na orientação de Deus para a nossa vida, a gente não ora para pedir direção, a gente ora para pedir coração quebrantado, para pedir coração contrito, para pedir coração movido, sensibilizado para a palavra de Deus, aquilo que já está claro. Então essa é a relação correta entre a palavra revelada e a oração. Eu oro para que Deus me dê discernimento, entendimento qual é a sua vontade revelada, e uma vez compreendido eu peço a Deus para que me dê um espírito de submissão, de obediência. A oração de Moisés, ela está errada porque ela está pedindo a Deus que dê entendimento da sua vontade, quando ele já diz qual é a sua vontade. Era para Moisés orar e dizer: Senhor, quebrando o coração desse povo rebelde, o Senhor já disse o que fazer, então me ajuda, Senhor, quebra o coração, amolece o coração deste povo para confiar em Ti. Então Deus diz: vai, Moisés, faça a sua parte e ordene o povo a fazer aquilo que eu já mandei. O que é confiar no Senhor? Descansar, crer e confiar no Senhor. Aqui é interessante porque Israel é ordenado a marchar, fazer o que ele tem que fazer. Isso é exatamente o que é viver por fé. O que é viver por fé? Não é simplesmente ficar com os braços cruzados, mas fazer o que nas Escrituras dizem que devemos fazer. Devemos trabalhar confiando no Senhor, devemos cuidar da nossa família crendo e confiando no Senhor. Então, exercitar o trabalho que cabe a nós, como instrumentos do Senhor, como servos do Senhor, como mordomos do Senhor. Israel, Deus diz: caminhem, marchem. Mas vocês não vão lutar, vocês não vão fazer milagre, vocês não vão guerrear, mas vocês vão trabalhar, fazer o trabalho de vocês, caminhar na direção do mar. A gente deve, por isso que a Bíblia diz que a gente deve trabalhar. Mas eu trabalho, por exemplo, confiando que Deus vai abençoar meu trabalho, que Deus vai fazer tipo no meu trabalho,
Eu não posso exagerar no meu trabalho, virando a noite, acabando com a minha noite, com a minha saúde, com a minha relação com a minha família, porque eu tenho que garantir por meio do meu trabalho. Há um limite para o meu trabalho, então eu vou até onde meu trabalho está limitado por Deus. Por isso que o salmista diz, enquanto dorme, não adianta, ele diz, o que adianta levantar cedo, trabalhar penosamente, comer o pão que penosamente granjeaste. Então ele fala de um trabalho exaustivo. Ele diz, mas não vá além do limite estabelecido para o seu trabalho, porque aí demonstra a sua falta de confiança, dependência em Deus, porque Ele dá enquanto você dorme. Porque enquanto você descansa do seu trabalho, Deus continua trabalhando em sua providência. Esta é a fonte garantidora. Então eu trabalho confiando que é o trabalho de Deus como meu provedor, que é a fonte determinante para a bênção do meu trabalho. Eu cuido da minha família de igual modo, eu presto culto ao Senhor de igual modo, eu faço tudo em minha vida de igual modo, fazendo aquilo que é o limite estabelecido por Deus da minha ação. Deus, em sua justiça santa para nós, é a luz da salvação. Para nós, todos os atributos de Deus brilham em nosso favor. Nós estamos na luz da salvação, do lado do brilho glorioso Salvador de Deus. Mas esta luz para os ímpios é trevas, é a ira da destruição, é a santidade que exige a destruição dos pecadores, é o juízo que quer destruí-los. Então, claramente o texto está mostrando que o Egito representa a condição do homem sem esta graça salvadora, sem essa luz reveladora de salvação, sem Deus, sem essa graça e misericórdia de Deus. Ele está nas trevas. Ele não só está nas trevas da escuridão do pecado, não só nas trevas da escuridão da ignorância, mas nas trevas da ira de Deus. Seus atributos todos dirigindo-se para a destruição do mal. Então a nuvem era como o objetivo de Deus era exatamente manifestar a sua glória em Faraó, destruindo Faraó e seu exército, na destruição, mas também na confirmação do mediador e na salvação do seu povo. Deus buscando glória para si em Faraó, em Israel, livrando Israel, mas confirmando a mediação de Moisés, mostrando que de fato nós só somos diferentes, o povo de Deus só é diferente dos egípcios que foi destruído, porque há um mediador, porque há uma mediação, há uma graça, há uma misericórdia, há uma providência mediadora para eles. Aqui Moisés é esta figura mediadora representando Jesus. Então Deus vai abrir o mar vermelho para fazer o povo passar e para destruir os egípcios e nisso manifestar a sua glória em Moisés, em Israel e em Faraó. Você ora pedindo ao Senhor que faça um milagre, que faça uma cura, que faça... Muitas vezes você vai esperar uma noite de vários anos em sua vida, uma noite, talvez passe a vida toda esperando um milagre que Deus não vai dar para você, mas Ele ensinar o que realmente Ele vai dar. Israel tinha que esperar apenas uma noite toda. E é simbólico porque vem pela manhã e sempre estes milagres estão relacionados à manhã, ao nascer do sol. É sempre uma simbologia para exatamente a esperança da salvação, a vinda do Messias, a obra da salvação, que é exatamente o nascer do sol, é símbolo da esperança de salvação para a criação de Deus. O nascer do sol é sempre uma simbologia para a esperança de Deus vindo para o homem. Aqui Deus faz até que os egípcios percebam que Ele está presente. Enquanto eles vão atrás do povo de Israel que está andando a pés enxuto, parece que essa água começa a produzir uma certa lama. E os carros começam a andar com dificuldade. O que era pés enxutos para o povo de Israel começa a ser uma grande armadilha para os egípcios. As rodas começam a emperrar, indicando que provavelmente uma lama começa a se formar nos seus pés. Então eles percebem, é uma armadilha, o Senhor está com eles, nós vamos morrer. No meio do mar eles percebem exatamente que a coisa começa a mudar, que um movimento começa a acontecer, que de fato aquelas paredes vão se desfazer, que aquela estrada vai se desfazer. Isso prova que de fato eles estão testemunhando o milagre e percebendo que há algo extraordinário acontecendo. Os próprios ímpios estão testemunhando, os próprios incrédulos estão testemunhando de uma presença, e o texto então diz que eles percebem que há um movimento estranho e que podem ser mortos. Então Deus agora dá ordem, Moisés, agora toque no mar. E ao tocar no mar, o mar começa a se fechar do meio para trás.
É essa imagem que ele está descrevendo. Do meio onde estão os egípcios, do meio para trás, eles começam a ser afogados, eles começam a ser mortos, porque o mar começa agora a fechar do meio para trás e permitir ficar este meio aberto para Israel terminar na sua travessia. É isso que o texto está dizendo. Israel continua com pés enxutos, caminhando. E Moisés, ao tocar, ou seja, aí de fato a simbologia é importante. Moisés usando a sua mão, o seu cajado, simbolizando a mão de Deus. Ele é o instrumento do Senhor. É como nós oramos e o poder de Deus manifesta, somos instrumentos, mas o poder é de Deus, é do Senhor, a mão é dele. Israel vendo todo o seu inimigo rendido, morto, destruído, Deus sendo glorificado a ponto do povo, daquilo produzir um grande temor. Faraó viu todos os seus Israel viu todos os seus perseguidores mortos, viu todos os seus algozes ali mortos, Faraó e todo o seu exército, os seus oficiais, o seu exército, o seu carro, os seus animais, todos mortos. Então isso faz com que Deus produza no coração de Israel um temor. Ele viu que grande livramento Deus deu, que grande poder, que grande salvação. Viu Israel o grande poder do Senhor. Não faz sentido Israel ver um faraó que ainda está vivo, planejando para voltar, cheio de sangue nos olhos. Essa vitória ela foi tão grandiosa. O Egito foi tão humilhado, que nós só temos registro de um ataque dos egípcios a Israel depois de Salomão. Olha que coisa extraordinária. É isso que Deus faz ao nos conduzir como eleitos, nos levar a uma consciência de que, como pecadores, estamos encurralados, perdidos, diante do inferno e da ira de Deus, que não há saída para nós, que precisamos correr para o seu mediador, correr para a sua salvação, correr para a sua providência. Deus está ensinando sobre o que é a sua salvação para o seu povo, de que Deus providencia uma solução para algo que não há solução, para uma saída, para uma situação que aparentemente não há saída. Então o que é que Deus faz? Leva o povo para enxergar Deus fazendo caminho onde aparentemente não há caminhos, dando solução para uma situação aparentemente sem solução. Isso é salvação, é Deus abrindo diante de nós o caminho da salvação. Em uma situação perdidos, Deus abrindo diante de nós o caminho da salvação. E isso então aponta exatamente para o que Cristo fez. Por isso que Paulo, ele faz uma analogia, ele faz um paralelo entre o que... Porque Cristo também rompeu as paredes do inferno, da morte. Cristo venceu as paredes da morte, nos fez passar por meio dele, através dele, as paredes da morte, rompeu as paredes da morte, abriu um caminho de solução, de saída do inferno, da morte, da ira de Deus para nós. Então somos unidos pela fé a Cristo, essa ideia do batismo, somos unidos pela fé a Cristo, então rompemos as paredes. Então o Mar Vermelho aponta para isso, é Cristo rompendo as paredes, é Cristo atravessando o mar da destruição, da morte, que é insolúvel para nós, que é sem solução, que é sem saída. Ele abre esse caminho, porque Ele é este caminho para nós. Então, por isso que só por meio de Jesus podemos vencer o pecado, a morte, o inferno. Daí Jesus dizer para os discípulos, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não há salvação. Alguns olham para este texto e diz que ele ensina que quando estivermos sempre diante do mar vermelho, quer seja literal ou figuradamente, sempre quando estivermos diante das dificuldades, das perseguições, das aflições, das provações da vida, Deus sempre vai fazer conosco como fez com Israel. Tem até uma música que fala isso. Quando você estiver diante do mar, o mar vai sempre se abrir. Deus vai sempre garantir que o mar vai abrir diante de você. Não é sobre isso que a história está ensinando. Não é isso que a história do livramento do povo de Deus está ensinando para nós cristãos. Que sempre quando estivermos diante do mar vermelho, como símbolo das provações, das dificuldades, do sofrimento, das perseguições, Deus sempre vai abrir o mar dando livramento. Deus sempre vai dar livramento para nós e destruir imediatamente os nossos inimigos. A história do cristianismo não prova isso. A história da humanidade não prova isso. Quantos servos do Senhor morreram como mártires? Quantos servos do Senhor morreram na mão dos seus algozes? O nosso próprio Salvador Jesus Cristo morreu na mão do seu... A história do mar vermelho é para ensinar a salvação, de como Deus abriu para nós um caminho de salvação em Cristo,
garantiu para nós a salvação, a vitória sobre os nossos inimigos, o pecado, o Satanás, o inferno e a ira de Deus. Então, primeiro ensinamento da história da travessia do Mar Vermelho é Deus salvando espiritualmente, salvando do pecado o seu povo. Mas também ele aponta para o fato de como Deus é sempre uma providência presente, é um poder presente, é uma graça presente, é sempre o livrador, o sustentador e o provedor do seu povo, sim. Esse texto mostra que, sim, diante do Mar Vermelho das aflições, Deus sempre está conosco, mas Ele pode lidar conosco, pode providenciar para nós formas diferentes de lidar e de passar pelo mar. Esse texto mostra que, sim, diante do Mar Vermelho das aflições, Deus sempre está conosco, mas Ele pode lidar conosco, pode providenciar para nós formas diferentes de lidar e de passar pelo mar. Sim, Deus pode dar livramento quando você estiver diante do mar das aflições e das perseguições. Deus pode lhe dar livramento, pondo fim ao sofrimento, trazendo juízo sobre os perseguidores. Mas também diante do mar, Deus pode fazer com que você nade de braçada quilômetros e quilômetros, sustentado pela graça para passar pelas aflições, como fez com Jó, como fez com vários dos seus servos. Deus pode fazer que você não atravesse o mar, mas nade sobre ele, dando graça para você suportar, dando braçadas de quilômetros, passando a vida orando, sendo treinado pelo Senhor, como Deus fez com o próprio Paulo. Senhor, retira de mim o espinho na carne. Não, eu vou te dar graça para te sustentar, para que você entenda como eu supro a sua fraqueza com o meu poder e minha força. Diante do mar, mas Deus também pode fazer você submergir. Diante do mar, você pode também se afogar para ver a glória de Deus através da morte. Diante do mar, você pode se tornar um mártir. Diante do mar das aflições, Deus pode também providenciar que aquele seja o momento de chamá-lo para a glória, de chamá-lo para receber a glória da comunhão final com o Senhor. Deus pode livrar os seus servos do mar, Deus pode fazê-los nadar e fazê-los submergir no mar. Mas em todas essas providências, em todas essas situações, a graça estará conosco, a providência estará conosco, sustentando a nossa fé, a nossa vida e garantindo o sustento da nossa salvação em Cristo. Deus sempre estará conosco, quer nos permita passar pelo mar, quer nos permita nadar pelo mar, quer nos permita ser afogados pelo mar. Aí o Senhor sempre estará conosco. É isso que é história.